tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Muito bom dia! Gente, eu estou feliz aqui, feliz de ter você conosco, de abrir a porta da sua casa para a gente poder entrar e falar de um tema que vai mexer com você, um tema importantíssimo, gostoso e com muitas coisas aqui no Manhã IPP para você. Tem notícia, tem dar um Google, tem entrevista e hoje nós vamos falar de algo que com certeza vai tocar o seu coração. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Vamos falar do projeto Resgate. Jesus resgatou a sua vida? A minha sim. E a gente vai falar de um projeto que transforma vidas. Daqui a pouco a gente vai chamar o nosso convidado especialíssimo. Estou muito feliz, você vai conhecer o Marcão. Dei spoiler, mas tudo bem. Antes eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha em mais um dia. Graças a Deus, e agradecer você que está aqui no chat, ó. A Ruth Sobrinho, muito bom ter você mais um dia com a gente, Ruth. A Patrícia, muito bom estar com vocês. E para começar o nosso programa, eu já quero mostrar para vocês o nosso Stories que edificam, né? O nosso Stories é aquela ferramenta lá tem todas as minhas redes sociais, né? Mas a gente pega diretamente no Instagram, aproveita e já segue lá, ipp.tv. É aquilo lá que aparece por 24 horas, aquela foto que fica um círculo vermelhinho, que você clica e vê o que a pessoa postou por 24 horas, depois some. E é de hoje, é da Missão Avalanche. Pode colocar aí na tela. A Missão Avalanche vai ter uma semana falando sobre masculinidade, de 12 a 16 de outubro. Vai ser com postagem, vai também ter coisa no grupo do Telegram, vai ter Zoom também. Então você entra lá na conta da Missão Avalanche, já começa a seguir porque o trabalho deles é muito legal e já fica ligadinho para ver do dia 12 até o dia 16 essa série aí de postagens sobre masculinidade, sobre a masculinidade bíblica, né? É muito legal, vai ter postagem, um monte de coisa. Entra no grupo do Telegram para ficar ligadinho e te dá indicação só de coisa boa aqui. Então pode entrar lá e seguir que você não vai se arrepender, é muito abençoado mesmo. É verdade. E para edificar seu dia também, uma música, um trecho de uma música que toca na Rádio Pinheiros e que tem a ver com o nosso tema também, a música escolhida de hoje, antes da nossa vinheta. Situações do Paulo César Baruch e do grupo Logos, que falam um trechinho assim enquanto você acompanha o clipe na tela, um trechinho da música que fala assim, situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje fazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois sei que jamais eu provado serei além do que eu posso suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Situações, o nome dessa música do Paulo César Baruch com o grupo Logos, fenomenal, uma música incrível para você ouvir na Rádio Pinheiros, né? Se você não baixou o aplicativo aí, baixa, é gratuito no Google Play ou Apple Store. Essa música é linda, fala demais, o restante dela é muito bonito também, vale a pena assistir. Muito legal, essa música é boa mesmo, hein? Aquela que você ali já começa a falar e você já começa a cantar na cabeça, né? E para começar o nosso papo aqui hoje, você que está nos acompanhando aqui no chat, já aproveita que está no comecinho do programa. A entrevista está muito especial, então eu já recomendo você a compartilhar, manda nos grupos do WhatsApp, manda para todo mundo, porque o papo vai ser abençoado. E para começar essa nossa conversa aqui, nossa interatividade aqui no chat, eu quero fazer a nossa enquete do dia e te perguntar: você participa de algum projeto evangelístico, algum projeto social, qualquer projeto? Manda para a gente aqui se você conhece, se você participa, se você ajuda também, né, contribuindo em algum lugar, se você talvez seja fruto de alguma pessoa que falou com você através de algum projeto. Manda pra gente, vamos conversar aqui no chat, pode mandar sua pergunta também aqui pra gente durante a nossa entrevista. A ideia é que a gente troque uma ideia nessa manhã agradável.
E para falar com a gente sobre o Projeto Resgate, nós convidamos o Marcos Antônio Barbosa, mais conhecido como Marcão, casado com a Joselita Maria, pai do Marcos André e Marcos Antônio, líder do Projeto Resgate. Quando eu conversei com o Marcão, marcou a minha vida. Ele é um milagre de Deus e a gente quer compartilhar essa história e muito do Projeto Resgate nessa manhã com você. Bom dia, Marcão. Que prazer ter você aqui. Obrigada. O prazer é todo meu. Nossa, eu fico lisonjeado, até emocionado de estar aqui com vocês aqui novamente para falar das maravilhas de Deus. Amém. É verdade. Emocionado a gente fica com o que Deus faz, né, Marcão? Verdade. Que isso, que Deus é esse, né? A gente não merece nada e Ele faz milagres, né? Verdade. Que demais. Marcão, conta pra gente o que é o Projeto Resgate. Então, o Projeto Resgate, ele nasceu assim de uma união entre 3 irmãos aqui na igreja. Foi incrível, porque no ano de 2004 para 2005 eu estava chegando aqui na IPP, né? E antes dessa data eu já fazia alguns trabalhos evangelísticos como tipo evangelização de rua, né? Moradores de ruas, dependentes químicos e um ponto específico que era a Cracolândia, né? E através de uma amiga aqui na igreja, muito amiga da minha esposa, falou fazer uma visita lá na IPP, né, tal, vai conhecer e tal, né? Eu falei, vamos sim. Aí fizemos uma visita aqui na IPP, me chamou muito a atenção em relação ao comprometimento com a palavra de Deus. É verdade. Isso me tocou de uma maneira... A mim também. Nossa, tremenda. Aí ficamos naquela, né? E agora? O que a gente faz? É irresistível, né? Você entendeu? Aí eu estava já em uma denominação, mas essa denominação eu não tinha um certo espaço para me desenvolver um trabalho em relação a evangelístico intensivo nas ruas, com moradores de ruas, dependentes químicos, né? E então me chamou muita atenção a palavra, a pregação da palavra, a exposição da palavra. Isso que você falou, Marcão, só fazendo um adendo, é muito importante porque muitas vezes a igreja presbiteriana, até muitas pessoas falam, a igreja, né, de ricos e tal, só que assim, muito importante isso que o senhor falou, de falar, eu encontrei espaço para fazer um trabalho profundo nas ruas. Sim. Olha que interessante isso. É muito interessante, porque é uma igreja missionária. Não é? Está fazendo o ID de Jesus. Exatamente. Sabe? Então isso me chamou muito a atenção. Aí eu comecei a pensar, meditar na palavra, né? E conversar com minha esposa, né? E aí, o que nós vamos fazer agora? Porque muda, né? Deus replaneja a vida. Então, faz aquele cenário todo, tal. Aí nós começamos a orar junto e chegamos a uma conclusão, né? Estamos de partida para IPP. Que demais. E fomos bem recebidos aqui, né? O pastor Arival, ele me surpreendeu, porque uma vez eu, sem menos esperar, ele já estava batendo na minha casa, fazendo uma visita. Ele é demais. Ele é demais. Né? Conversou com nós, tal, a respeito da igreja, o que seria a igreja presbiteriana, tal, e orou por nós, né? E desse dia em diante, nós pedimos, né, na denominação onde nós estávamos, pedimos a saída, né? E passamos a ser membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E outra coisa que também me chamou muita atenção foi a escola bíblica dominical para os adultos e as crianças, porque eu tenho 2 filhos, né, o Marcos André e o Marcos Antônio. Isso aí chamou muita atenção. Eles deram uma atenção muito especial, principalmente para o Marcos Antônio, que ele tem uma linha tênue de autismo, né? Então, eu achei fantástico isso. Ah, eu não sabia. Tem, o Marcos Antônio tem. Que incrível. Né? Então, o trabalho aqui o trabalho foi muito interessante, muito forte. Muito interessante, muito assim, intenso em relação à situação dele, né? Isso também me chamou muita atenção, né? E comecei a
a frequentar, né, a igreja, e assim eu fazendo um trabalho evangelístico fora. Né? Até que eu não sei como alguém ficou sabendo. Deus avisa. Né? Aí eu me deparei com o Rafael Oliveira. Sim, o Rafa. E já esteve aqui com a gente também. Ó, o programa tá na playlist aqui do Mãe PP. Sim, Rafa é top. sim. Aí tive um encontro com o Rafael Oliveira, ele se interessou muito. Aí falei, Rafael, e agora? O que nós vamos fazer? Ele começou a ir alguns dias comigo evangelizar na rua, né? Aí, Marcos, o que nós vamos fazer agora? Ué, a gente tem que fazer, vamos orar, para ver o que acontece. Deus vai fazer algo, não é possível, que nós não estamos aqui à toa. Ai, que bom. Aí começamos a orar, eu, ele e o Thomas. Sim. Grande Thomas parceiro. hoje não está com nós, está em outra denominação, né? Mas a gente queria orar, tipo assim, em particular, nós três. A gente ia lá pro sótão da igreja. Ai, demais, cara. Que demais. Aí vamos orar, e orando, e nada acontecia. Eu falei, Rafael, que agora, cara? A gente precisa... Rafael, vamos colocar um projeto no papel e vamos apresentar para a Junta de Missões. Eu falei, nossa, Rafael, ué, mas você não crê? Eu falei, creio. Rafa é demais. Aí ele colocou no papel, né, de a gente orando dia a dia, pedindo a Deus um direcionamento, né, até que chegou o dia de apresentar o projeto para a Junta de Missões. Eu fiquei, né, como ser humano, né, eu fiquei com o coração, Imagino. sabe? Mas quando ele saiu da reunião, o sorriso dele estava na orelha. Eu falei, ai meu Deus, o que aconteceu, Rafa? A votação foi unânime, nosso projeto está aprovado. Daí deu início ao projeto Resgate. Aí começamos a fazer alguns trabalhos aqui na igreja, né? Os irmãos começaram a se aproximar da gente, né? E começamos a orar em detrimento do quê? Da vocação, a pessoa vocacionada. Porque evangelização, por exemplo, um caso específico como morador de rua e dependente químico, você tem que estar preparado. Sim. Tem que ter um certo preparo, né? Porque isso é bíblico. Antes de Jesus se ascender aos céus, ele tinha já preparado os seus discípulos, embora tivesse uma incredulidade, né, nos termos dele ser ressurreto, né, naquele momento. Isso daí está em Marcos 16. Né? Então tem que ter uma preparação, porque Lídia, Pedro, não é fácil. Desafiador, é só né? pela graça de Deus, tá? Porque ali você encontra pessoas que estão muito debilitadas, pessoas que estão meses e meses sem tomar um banho, né? Pessoas que às vezes se deparam com você, mas aí que tá, a gente crê muito no poder do Espírito Santo. Sim. Né? Se depara com você e vê, você faz a diferença. Chega naquele momento, ela, sabe, esmorece, aí que a gente tem a oportunidade de pegar e falar do amor de Cristo para eles. É verdade. Né? E esse trabalho foi se intensificando. Né? Se intensificando. A Igreja de Pinheiros foi um braço da Igreja de Pinheiros. Eu louvo muito a Deus por essa oportunidade que ela deu em relação a esse projeto e nos ajudando com as comunidades terapêuticas, porque além do evangelismo, a gente teria que ter um lugar, Pedro, Lídia, para a gente levar essas pessoas. Sim. Está evangelizando, então um lugar para levar essas pessoas. Né? É recuperação, né? Discipulado. Uma comunidade terapêutica, um discipulado. Então, foi aí que nós conseguimos parceria com 2 comunidades terapêuticas, que é Manancial de Déboras, que é em Cajamar, e Resgatando Vidas, que é em Guarulhos. Uma é feminina e a outra é masculina.
né? Isso que eu achei interessante, Marcão, quando eu conversei com você uma vez, que eu perguntei, né? Eu estava conversando com o Rafa, eu vou falar rapidinho, eu estava conversando com o Rafael Oliveira, nosso seminarista, que ele comentou aqui, e eu perguntei, e o Rafa contou um pouco do trabalho, e o Marcão estava do lado, eu não conhecia o Marcão. E aí eu falei, mas Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, olha como o nosso lado humano é forte, né? Eu falei, mas tem pessoas que saem, que se recuperam, que as vidas são transformadas? Eu já queria saber isso, né? E o Rafa falou, sim, ele. E aí foi quando eu conheci o Marcão. Sim, né? sim, foi um... E a gente vai mostrar aqui rapidinho, daqui a pouco, algumas pessoas, fotos deles que já foram restauradas. Daqui a pouco a gente mostra, fica aí. Então, foi assim um chamado muito surpreendente. Me surpreendi na minha vida, porque eu tive uma vida... eu sou adicto, fui dependente químico, né? Passei 15 anos, álcool e droga, né? E teve certo momento da minha vida que eu me vi um trapo, sabe? Que eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, né? E pela graça de Deus, né? Ele me resgatou. Conta um pouquinho pra gente. Por isso que eu falo que o evangelismo é muito importante. Porque foi um momento que eu estava num lugar muito escuro, né? E eu estava ali usando droga, né? Já estava, acho que, vários dias fora de casa, que entrou uma pessoa, um rapaz, e eu me assustei. Eu estava com o cachimbo na mão, eu peguei e me assustei, e coloquei o cachimbo para trás, sabe? Eu tomei aquele baque, aquele vulto entrando, tal. Era um rapaz, e ele chegou em mim e falou, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito, Ele tem um projeto na tua vida, cara. E saiu. Nossa, Lídia, aquilo ali foi como, sabe, uma flecha no coração. Sabe, aquilo começou a enraizar no meu coração. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa errada, Pedrão... Na cabeça, né? Pô, Jesus tem um projeto na minha vida. O que eu estou fazendo? Sabe, aquilo foi se manifestando uma coisa tão bonita no meu coração, até que um dia eu me entreguei realmente, né, a Jesus. Né? Esse dia foi tremendo, porque eu estava em casa, eu tinha passado vários dias fora de casa, né? E minha mãe não me achava de jeito nenhum. Quem me achou foi meu irmão, e eu já estava mal, estava até saindo sangue pela boca já. E essa história toda, a gente fez uma entrevista com o Marcão, que ele deu o testemunho inteiro dele, é incrível, na Rádio Pinheiros ainda, tá lá o testemunho depois, vale a pena assistir, porque vai tocar a sua vida com certeza, tá lá para quem quiser assistir, né? Verdade. Então, meu irmão me achou, aí me levou para casa dele, aí passei mal, eu não queria chegar em casa, não queria que a minha mãe me visse daquele jeito, principalmente o meu pai. Aí meu irmão falou, vou ter que falar para a mãe. Aí ele foi conversou com a minha mãe, e meu pai já tinha saído, aí minha mãe foi me buscar. Aí me pegou, levou para casa, eu tomei um banho, e ela me deixou no quarto sozinho, né? E falou, eu não vou ficar aqui com você, eu vou para a casa do Senhor adorar a Deus, porque você é um milagre de Deus. Deus ouviu as minhas orações. Nossa. Porque faz 3 dias que eu estou deitada no seu quarto, de joelho, clamando ao Senhor, para que nada de mal pudesse acontecer na tua vida. Nossa, aquilo me... Lídia. Uou. Meu Deus. Tremendo, né? Maravilhoso. Aí ela saiu. Na hora que ela bateu o portão, já veio, eu já comecei a olhar as coisas na parede, na estante que eu queria que tivesse de valor para me poder comprar mais droga e tal, e aquele alvoroço, aquela ansiedade, menina, mal que eu ainda estava querendo usar a danada da droga. Olha só. Sabe? Até que teve uma hora que eu fui me esmorecendo, me enfraquecendo, aí caí de joelhos. Olha. Do lado da cama, do lado da cama dela, e comecei a chorar e pedir ao Senhor, já que o Senhor tem um projeto na minha vida, eis-me aqui. Meu Deus. Sabe, isso
foi maravilhoso. E a partir desse momento aí, louvado seja Deus, que nunca mais, faz 15 anos, sabe, que eu fui restaurado. Foi uma restauração, gente. Sim. Porque do jeito que eu me vi, eu falei, eu sou um cara, não tem mais jeito. Mas né, Deus me restaurou de uma maneira de dentro por fora, meu cérebro, meus neurônios, eu pensava que eu não tinha mais neurônio. Né, fiz uma restauração completa. E assim começou a minha caminhada, né? Conheci um pastor, fui para a comunidade terapêutica, e lá comecei a desenvolver um trabalho com ele também, né? E isso me chamou muita atenção, que aquilo que eu fazia, eu tinha muito prazer, sabe? Eu tinha uma coisa muito linda no coração de expor aquele amor maravilhoso que Deus tinha colocado em mim. Né? Então foi dia a dia. Aí eu peguei, saí da comunidade terapêutica e comecei a ir com ele na Cracolândia, né? Comecei com ele na Cracolândia, na parte de evangelização. Primeiro teve uma preparação e eu fiquei meio um pouco com medo, cismado, né? Porque você saindo de uma situação dessa e voltando para o lugar onde ali tem, sabe? Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aí comecei a fazer esse trabalho com ele e me identifiquei muito, né? E foi o meu chamado, né? Tive alguns atalhos, procurei alguns atalhos, porque diante de toda a situação que eu passei, eu ainda consegui me formar, né? Me formei em administração, né? Depois fiz logística, então procurei trabalhar para o homem. Sim. Eu vou trabalhar na empresa, né? Me casei, Deus preparou a minha esposa, me casei, falei, vou trabalhar numa empresa. Aí fui trabalhar numa empresa, não dava certo, trabalhava 3 meses, saía. Aí na última empresa que eu trabalhei, eu fui trabalhar na parte da administração, na diretoria, né? E 3 meses de emprego, 1 ano de casado, me chamaram uma reunião. E apenas eles falaram assim, Marcos, nós não precisamos mais do seu trabalho. Eita! Gente, eu saí de lá destruído, 1 ano de casado. Sabe? Falei, e agora, Deus, o que eu faço? Aí no porto do ônibus eu chorava muito. Aí uma senhora, moça, tá passando bem e tal? Eu falei, não, tô legal. Mas até esse momento eu não tinha aquela percepção espiritual de que Deus estava formando uma situação para que eu fosse trabalhar na obra. Uau! Sabe? Então, para mim era tudo novo, era tudo novidade. Então, mas eu não via, eu não me via. Aí comecei em casa, mandando currículo e tal, varrendo cozinha, ajudando minha esposa trabalhando, e as lágrimas desciam. Eu falei, Deus, mas eu em casa e minha esposa trabalhando, como pode uma situação dessa? Aí foi que eu me atentei mais para a palavra de Deus, eu fui entender o meu chamado. Oh, que incrível. Que era para trabalhar para Deus, não para o homem. Meu Deus do céu. Agora eu tô aqui, né? Fazendo a vontade dele. Louvado seja Deus. Não tem coisa melhor, né? Não tem. Oh, meu não Deus. tem. Muito bom. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Sabe? Ela é advogada. Sabe? Ela me conforta muito, né? E no momento eu fiquei... Sabe o homem como que é, né? Sabe aquele negócio do orgulho ainda, né? A mulher trabalhando e o homem em casa. Eu falei, meu bem, e agora? Como nós vamos fazer? Ela falou, não se preocupe. O que eu ganho dá muito bem para nós vivermos bênção, tá vendo? em paz, tranquilo. Olha aí. E vai fazer a obra. Vai fazer aquilo que Deus determinou para você. Ai, mulher sábia. Nossa, isso daí me deixou, sabe, Lídia? Isso, né? Isso é Deus Tirou também. Deus também me deixou. É Deus mais que dá, né? Sabe, porque você sempre pensa, puxa vida, né? Sempre pelo histórico da nossa humanidade, pela história da colonização que vem lá de trás, o sistema sempre foi patriarcal. O homem é o provedor, o homem que vai pôr as coisas dentro de casa.
sabe? E você vê que você tinha essa consciência até que é bíblica, de Deus ser o provedor, o cabeça. Só que Deus faz do jeito dele. Faz do jeito dele e você precisa ver as funcionalidades, a finalidade de... Você não era motivação do seu coração não honrar a sua família, né? Isso que Deus vê. E aí ele vai lá e monta do jeito dele, né? Interessante. E aí graças a Deus, fazendo aquilo determinado por Deus, né? Que é a evangelização. Graças a Deus. E procurando levar aquele amor maravilhoso de Cristo aos necessitados de rua, aos dependentes químicos. Nossa, que bênção. E orando a Deus, orando muito a Deus, que me dê sabedoria e discernimento em relação ao tratamento, porque é difícil. Você se depara com cada situação, principalmente na casa das mulheres. Sim, que tem até a foto aí, né? É aquela que tem a foto? Isso. Ô, Marcão, e como é que é esse dia a dia? Já a gente vai mostrar nas fotos também. Boa. Como é que é o dia a dia do processo de recuperação lá nas comunidades terapêuticas? Então, nós temos lá a missionária, né? Na Casa das Mulheres tem uma missionária Vera e tem um pastor André, né? E o dia a dia deles lá é estudo da Bíblia. Já começa de manhã, tem uma laboterapia. Tem até a foto aí, a gente pode mostrar? Pode mostrar. Mulheres, se quiser colocando, olha aí, ó, é o café da manhã. Aí eu cheguei na hora do almoço, porque o discipulado... Chegou na hora certa. Cheguei na hora certa. O discipulado começa depois do almoço, né? Ai, que legal. Aí são as meninas, né? Hoje, aí acho que tinha mais ou menos 8, hoje tem 15. Elas moram ali, sério? Moram ali, foram resgatadas, são pessoas que moravam na rua? Isso, são pessoas que moravam na rua ou de família, mas teve aquele... Sim, tem cada um tem sua história, cada um tem a sua particularidade aí em relação à história de vida. Tá? E o que me chama muita atenção na Casa das Mulheres é a questão da dificuldade ou, como posso dizer para vocês, a situação de onde que elas vieram. Ou, às vezes, é uma família desestruturada e, muitas vezes, em relação a abuso sexual dentro da família. Tem muito disso? Tem muito. Então, elas chegam lá destruídas. Sabe? Então, a gente tem que ter um certo jeito para tratá-la, porque elas vêm cheias de mazelas, cheias de trejeitos da rua, que ficaram muito tempo na rua, sabe? Como se diz, muita mágoa no coração, sabe? E a gente pede muito, né, a Deus que dê uma direção, dê uma estratégia para que a gente possa tratar dessas meninas aí, que é muito complicado. É muito complicado, são meninas muito sofridas, mas além de ser muito sofridas, a gente vê o milagre de Deus. Vamos mostrar uma foto dos casais que Deus restaurou? O que é legal, porque às vezes o pessoal tem um preconceito, né? Tipo assim, a pessoa tá na rua porque é ela que quis acabar com a vida dela e não sei o quê. Mas você não sabe que, primeiro, além de tudo, ali tem um irmão, né? Tem um ser humano e alguém que você não sabe a história. Como é que ela foi para ali, exatamente. Como é que faz, né? Tudo tem uma história por trás disso daí. E muitas pessoas não sabem o que aconteceu, né? Então e tem uma vida, né? Tem uma vida, de Deus ali muitas vezes esperando. Exatamente. Né? Tem uma foto de um casal, olha aí, fala desse casal. Sim, é a Sheila e o Vitor. Eles se casaram no cartório, né? Agora, dia 24, eles vão casar diante de Deus. Né? Eles eram aluno, né? Que a gente fala aluno, da comunidade terapêutica, e terminaram o programa, hoje eles são obreiro. Legal. Né, são obreiro e resolveram os dois se unirem perante a Deus. É um milagre de Deus, porque eles viveram muitos anos na rua. E imagina as pessoas que estão chegando, veem o casal restaurado e falar que passaram por isso, como isso deve ser uma motivação para eles, né? Exatamente. Tem outro casal também, vamos já mostrar? Olha, essa é a Tamires. Tamires, né? A Tamires nós pegamos lá na Cracolândia, que foi a missionária Vera e o pastor André. Tiraram ela de dentro da Cracolândia
Eu acompanhei todo o processo dela. Uma história forte também, né? Forte, 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 porque ela veio com, assim, muito revoltada com tudo, mas foi muito importante porque ela teve ela foi espontânea. Não, eu quero ir. E isso é um ponto muito importante. Eu quero ir, sabe? Porque às vezes Deus trabalha de uma maneira muito sutil assim e específica para cada um, sabe? Na minha vida foi um cenário tremendo. Na dela foi outro tipo de cenário para que ela pudesse abrir o coração dela e se entregar de coração ao Evangelho, a Cristo, né? Porque tem pessoas, tem meninas, como tem meninos, que vai e volta. Não é o momento de Deus ainda. Você falou tudo. E às vezes a gente quer ajudar e Deus não precisa de ajuda. Não. Se apenas nós somos transmitir a palavra de Deus, o amor de Cristo, quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? Do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que faz a obra. A gente apenas não somos, né, estamos ali para transmitir a palavra dele, falar do Evangelho, do amor de Cristo, mas Ele que faz a obra. Então, muitas vezes não é o momento, então bate lá e volta. Tinha vezes que eu levava, quando chegava em casa, me ligava, olha, acabou de sair. Aquilo me entristecia muito, sabe? Eu falei, meu Deus. Aconteceu isso comigo uma vez, tinha um vizinho meu, morador de rua, que eu sempre levava a palavra para ele, e um dia ele foi, né? Teve uma ONG, umas pessoas que levaram ele, eu falei, vou te visitar. No outro dia eu cheguei lá para visitar, ele não estava mais lá. Mas só que passou o tempo e eu comecei a orar. Eu orei, eu falei, Senhor, eu já fiz tudo que eu podia. Sim. Aí, um dia, quando eu fiquei sabendo, ele voltou para a família dele, já estava, a gente ajudei nos documentos e tal, mas aí ele voltou para a família, agora está lá restaurado, a família foi no tempo de Deus, do jeito que Deus quis, Exatamente. botou uma ONG para ajudar também, entendeu? Então, assim, eu vi que esse menino também foi exatamente isso que o senhor falou, é no tempo de Deus e é Deus que faz, a gente não achar que é obra nossa, né? É muito lindo isso. Ô, Marcão, às vezes o pessoal da igreja pode achar, então, legal, o projeto... minha igreja tem um projeto desse, o projeto Resgate vai lá, e aí é preocupação deles, né? Mas como é que nós, crentes, né, temos que lidar com os nossos irmãos que estão nessa situação? Qual que é o papel da igreja, em geral, com isso, né? E o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre essas pessoas que estão, né, nessas situações, e qual que é o nosso papel? Olha, em relação à igreja, tem muitos irmãos, se não vamos generalizar, né, que não sabe qual é a importância do evangelismo, qual é a importância de você estar transmitindo a palavra de Deus, né? Por isso eu acho tremendo, o pastor Arival sempre traz uma palavra de encorajamento. Vamos sair da situação de conforto. Se você não tem vocação para uma certa situação, você tem para outra, porque o Deus nos deu dons. E a gente precisa desenvolver esse dons entre o corpo de Cristo, que é um membro em harmonia com o outro, relacionado aos dons, sabe? Então as pessoas, os irmãos, às vezes pensam que só vir na igreja, dar o dízimo, né? Só sendo alimentado. Sendo alimentado é o que basta. Não. A gente precisa abrir a nossa boca e falar da palavra de Deus onde você estiver, no trabalho, ou na escola, ou na rua, sabe? Precisam se atentar, os irmãos precisam se atentar, a igreja precisa se atentar no que foi determinado, que tipo de dom Deus entregou a ele. E para que isso aconteça, é através da oração. Você orando, falando com Deus e buscando fazer algumas atividades na igreja. Fazendo, né? Você entendeu? Agora, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, nós temos Marcos capítulo 16, a grande comissão. O que Jesus faz ali antes de se ascender aos céus? Ide a todo mundo e pregar o Evangelho.
a toda criatura, seres humanos, a raça humana. Tá? É verdade. Você entendeu? Então a gente precisa ter aquele foco e saber que uma palavra só que você profere da parte de Deus, uma pessoa, aquilo pode fazer uma diferença. Nossa! Você falou, eu sei, eu tive meus momentos também com essa palavra que entrou e falou, opa, não tem jeito aqui. E coisa simples, né, Marcão? Às vezes Deus te ama, tal, Jesus tem um plano na tua vida. E não necessariamente sair jogando teologia, não sei o que, não. É a realidade, né? É a realidade, é a realidade. E isso pode mudar, né? E também eu estou orando muito a Deus, pedindo, né, ao Senhor que manda mais ceifeiros para a seara. Amém. A colheita está pronta. Ai, nem me fala, meu Deus do céu. Mas falta ceifeiros. Nossa, eu tenho entendeu? vontade de ser. Eu estava pensando, se um dia eu sumir da frente da telinha, pode saber que eu saio por esse campo aí. Olha só, tem mais fotos também, Marcão, dos homens também, né? Isso, das mulheres, tem dos homens, vamos mostrar aí. Aí, a comunidade terapêutica dos homens. Marcão sempre chega na hora do almoço, né? Sempre, cara. Porque eu começa às 2 horas o discipulado. E eu procuro chegar um pouco mais cedo, mas eu chego na hora do almoço, aí é lógico, né? Mas é bom que é um momento de comunhão. É um momento de comunhão, eles sim, gostam, exatamente. Né? Eles se sentem muito bem com a nossa visita, né? Não só nos homens, também como as mulheres. Teve a Asaf, já andou visitando a comunidade de terapia das mulheres. Nossa, as meninas ficam muito alegres, sabe? Agora eu consegui para se essa semana, outra semana, vai uma escola de cabeleireiros, vão lá fazer maquiagem nelas, fazer uma escova no cabelo. Isso daí como se diz, eleva a autoestima delas, porque elas chegam tão destruídas, então faz um cabelo. O irmão Hanson, que é daqui da igreja, é o dentista, às vezes eu levo as meninas para fazer um tratamento dentário, faz uma prótese, elas saem de lá maravilhada. Isso daí começa a chamá-las para o evangelho. Sim. É uma situação, né, que começa, puxa vida, como é lindo o amor desse povo. Sabe? Exatamente. É muito interessante. Eu tenho perguntas aqui, mas eu vou focar. Eu quero te perguntar quais são os grandes desafios, Marcão. Desculpa, Pedro, você ia falar? Desculpa. Não. É saber quais são quais são os desafios, né? Porque é difícil, né, Marcão? A gente vê assim bonito lá, fala, todo mundo já bonitinho almoçando e tal, mas tem grandes desafios, né? Quais são? Nós temos desafios que né, a gente pede muito a Deus e através de oração Deus tem feito maravilhas, né, no mundo desse povo aí, né, que é em respeito a muitas vezes estrutura física, né, o lugar, porque a gente tem que ter um lugar fora da urbanização. Sim. Sabe? Então, muitas vezes é muito difícil para você arrumar um lugar, que nem nós estamos aí com a comunidade das meninas, elas estavam em Cajamar, a situação lá estava muito difícil, né? E louvo a Deus porque alguns irmãos aqui da igreja nos ajudaram, né? O irmão André, que tem um cartório, né? O pessoal da Junta de Missões também, a igreja nos ajuda muito em cestas básicas e dá um valor para ajudar no aluguel de cada comunidade terapêutica. Que bênção. Né? Então, o desafio que nós temos assim, maiores é assim, a gente arrumar mantenedores, né? Para que a gente dê uma estrutura melhor para eles, sabe? Uma estrutura física, uma estrutura tipo até em termos de capelania, a gente ter um lugar para a gente possa fazer os cultos, né? O discipulado para eles. Eu estou indo uma vez por semana em cada casa. Né? Eu desloco tudo nos extremos, Cajamar e outro em Guarulhos, né? E eles estão amando o discipulado. O discipulado foi elaborado pelo pastor Arival, aquele discipulado. Maravilhoso. Sabe? Não entro em termos de doutrina, né?
mas algumas vezes é necessário. Sim, Né? É interessante, Lide, Pedro, que a maioria deles é conhecedor da palavra. Eu vi isso uma vez que a gente saiu, eu fiquei impressionada, tinha gente que sabia muito da Bíblia. Para visitar as pessoas na rua. A gente tem aqui também contato com o pessoal do Projeto Novos Sonhos. O Gabriel lá, que é o pastor que está sempre lá, ele fala assim, ó, a maioria é gente que cresceu na igreja. Exatamente. Sabe, começa a tocar um louvor, o cara começa a cantar, e diz, nossa, sabe louvor, abre a Bíblia, o cara sai falando a passagem. Nossa, quantas vezes na Cracolândia a gente tá lá, o rapaz pede, dá para você emprestar o violão para mim? Ai, meu Ele Deus. pegar e cantar um louvor. Meu É Deus. incrível. Nós chegamos assim, encontrar pai, mãe e filhos na Cracolândia. De família da igreja. De família da igreja. Nossa, meu Deus do céu. Entendeu? Ô Marcão, só voltando um pouquinho no que falou, só para não perder a ideia, você falou que a maior dificuldade são mantenedores. Se alguém quiser ajudar, como que faz para ajudar? Eu sei que não é o propósito, a gente não pensou nisso, mas vai que, sei lá, Deus quer usar alguém para ajudar o projeto Resgate, como que faz? Ou entre em contato comigo, né? Ou pode entrar em contato direto com a junta de missões, a secretaria, né? Eu acho que é a Cris. A Cris vai direcionar. Sim, tá, elas direcionam, Tá. A gente está também estudando, o Edu Valente, o Rogério Mangueira, em fazer algumas atividades aqui na igreja. Para angariar que bom, que bem. alimento não perecível. Tá? Ou mesmo se alguém quiser, as ajudas que vierem. quiserem. Porque o que acontece nas duas casas, eles dependem muito de doações. Sim. Sabe? Tem dos homens, eles vão de quinta-feira para o Parque Dom Pedro. Né? Vai o pastor e mais 2 meninos e a missionária. Eles evangelizam box por box, evangelizando os boxes de fruta, de alimento. Que legal. Eles vão doando. Ai, que legal. Então, isso é fantástico. Eles chegam com uma caminhonete até torta lá na de fruta, legumes, sabe? Então, é isso que a gente está ainda, né, com um pouco de dificuldade. Entendi. Né, porque veio também teve uma reestruturação, né, que o Rafael está saindo, né? Tem um chamado, vai para a Espanha, né? Ele que fazia a parte administrativa do projeto, tinha os lugares certos para ele. Aí ele está saindo, né? Eu vou orando muito por ele porque ele é uma bênção. Né? E veio essa pandemia. Sim. Com a pandemia, nós somos barrados lá no centro porque não podíamos entrar porque a prefeitura ela disponibilizou uma tenda onde eles poderiam tomar banho, né, se recompor ali, porque ficava uma coisa muito constrangedora você chegar e difícil você chegar dentro do fluxo, porque a gente entrava dentro do fluxo e às vezes o cara estava tão louco que o cara saía correndo da gente, né? E nessa tenda onde a prefeitura disponibilizou para a gente é da AEB, Associação Bíblica, alguma coisa, esqueci o significado da nomenclatura, né? E lá eles estavam mais confortável e não estava sob o efeito de droga. Então o trabalho era mais intenso e se via assim a disponibilidade deles, né? E abrir o coração e deixar a gente falar com eles falavam com a gente dava um prazo de 15 dias para eles se abster de tudo aquilo que era prejudicial a eles, por exemplo, a droga. Chegava lá, irmão Marcos, eu estou 20 dias sem usar. Ai, que benção. Era tipo, né, uma vitória, né? Uma vitória. Aí a gente, né, preparava tudo bonitinho e levava eles para a comunidade terapêutica. Agora nós estamos tendo esse acesso. É por causa da pandemia. Por causa da pandemia e outra. Está tendo muito conflito entre a GCM e com eles. Né? Então eles não estão deixando a gente entrar. Né? Mas eu estou indo esporadicamente,
sempre dando uma olhadinha lá, ver como é que está a situação, pergunto para alguns militares como é que está, eles falam, não é bom, e pergunto por disciplina, porque ela tem uma disciplina. Sim. Ele fala, ó irmão, não tá legal para entrar por enquanto, tá tendo muito confronto, tal. E tá assim, desse jeito, eu só tô indo só nas comunidades terapêuticas dando discipulado. Que bênção, Marcão, que bênção. Que a gente possa também lembrar de orar, né? Pelo Marcão, Exatamente. pelo projeto, por toda essa situação. Muito coração do povo de Deus aí, porque... Exatamente. Mas é bom a gente falar que só do pessoal conhecer já fica na cabeça, né? Já lembra, já estamos com bastante comentário aqui, muita gente participando. A Sandra mandou um bom dia aqui, a Josiane também. A Estela Mares falou que faz parte de um trabalho também que é social evangelístico na congregação chamada Escolinha Vera Cruz. E a Patrícia também falou que na igreja dela tem um projeto Sai Dessa, que eles entregam café da manhã na praça, fazem evangelismo também para morador de rua, estudante, motorista, e no momento está suspenso por conta do Covid, né? A ONS aqui colocou que as pessoas julgam muito antes de cuidar, né? E falou que tem um chamado, que se Deus quiser, onde ele ou ela, né, que não dá para saber aqui pelo nome, larga tudo e vai para cima também, quer ser usada fora da igreja, né? Também quem está aqui, ó, muito especial, a Vera Lúcia Barbosa, não sei se você conhece, a mãe do Marcão, colocou, bom dia, graça e paz, igreja, que bênção, meu filho, dando essa importante entrevista para essa igreja. E a Rosimeiro também aqui mandou um bom dia. Obrigado a todo mundo que participou aqui, muito legal. Imagina sua mãe vendo isso. Nossa, ela está em casa, está na minha casa, foi buscar ela ontem, Deus, né? que muitas mães desse país, desse mundo, possam ver seus filhos, né, que estão nessa situação, restaurados também, assim, para a glória de Deus, né, Marcão? Amém. Nossa, é maravilhoso. Tá? E é muito edificante para a gente. Cada dia que passa, a gente tem uma experiência nova. Vive novidade de vida, novidade, né, de vida, sabe? E a luta é constante, né? Sim. Isso para todos nós. Eu converso muito com as meninas e com os meninos que a luta é constante. Tá? Aproveita essa oportunidade que Deus está te colocando. Aproveita. Tá? Aproveita, busca a presença de Deus na vida, entrega de coração ao Senhor, que o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida deles também, eu creio. Amém. Tá? Porque são os escolhidos de Deus, são os eleitos de Deus. E ali na Cracolândia e aos derredores da igreja, né, desse bairro, tem muitos que são escolhidos, são eleitos de Deus e ainda não ouviram, não tiveram contato com a palavra de Deus. Né? Isso aí é o meu intuito em relação ao projeto. Agora nós estamos desenvolvendo alguma coisa, o Edu Valente, o Rogério Mangueira, a gente está desenvolvendo em fazer um evangelismo aqui aos arredores da igreja. Olha! Vindo de lá, ali do Pontilhão, ali do Jaguaré, que tem uma comunidade ali, de lá para cá, e essa área aqui também. Quero ir junto. Ah, legal. Seja bem-vindo. Vou orar por já queria agradecer o Marcão. A gente fica muito feliz. A gente já está muito animado que você vinha aqui, Marcão. O Marcão é muito querido. Você que não conhece o Marcão, tem que conhecer. Vem aqui, tem que conhecer. Tem que conhecer ele. Aproveitar também para agradecer o pessoal do Projeto Resgate também. Aqueles do começo lá, o Rafa Oliveira, o Thomas. O Thomas é muito querido, meu irmãozão. Eu sempre falo com ele. Homem de oração. Tá? Deus continue te abençoando também. Não parou, tá com outros projetos. Tá. Aqui o pessoal não sai do projeto, não, tá? Sai para fazer outros projetos e vai Deus ao zero, né? E o Edu também, que agora tá, o Rogério também, todos têm histórias maravilhosas, né? Com Deus também. É muito legal ver o homem de Deus sendo usado, assim como você, Marcão. Amém. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. É um privilégio. Eu que digo, né? Pela essa oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, dos projeto Resgate, do que Deus fez na minha vida, né? E Evangelho de Marcos 16, e de pregar o Evangelho. Amém. A todo mundo, a toda criatura. Esse é o ID, esse é o que Jesus nos outorgou, nos determinou. Pregue o meu Evangelho.
É verdade. Amém. Se acendeu aos céus. Amém. Nossa, mensagem incrível para encerrar, para finalizar esse papo tão gostoso, né, Marcão? Legal. De coração, que Deus continue te usando. É um presente de Deus tê-lo no nosso Amém. caminho, na nossa vida, e que possamos nos edificar aí, né? Sim, Tipo, uns aos maravilhoso. outros, né? O corpo se ajudar. E tamo junto, cara. Obrigada Legal. mesmo. Que Eu Deus que agradeço. continue te usando muito. E que volte aqui mais vezes, né? Para Opa, contar com o que certeza. o Projeto do Resgate está fazendo, que a gente quer caminhar junto. Sim, beleza. Muito bom, muito bom. Olha só, agora eu sei que a gente está ficando ligado que é para ir pregar o Evangelho, a mensagem de hoje, muito bem dada aqui por Deus, que foi uma bênção, mas tem mais coisas para ficar ligado. Vamos ver o que a Tainá trouxe aí para gente. Olá! Hoje eu quero compartilhar alguns resultados da campanha do Agasalho, principalmente com você que colaborou. Muitos ajudaram com os agasalhos e até financeiramente, e o resultado foi muito bom. Conseguiram distribuir 400 cobertores, um contêiner de roupas da C&A e muitas doações de roupas usadas. Agradecemos de coração a sua ajuda àqueles que tanto precisam. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Muito bom, Tainá, obrigada, muito bom essa mensagem. E olha só, tem mais coisas para você. Dica de livro que tem a ver com o assunto que nós falamos hoje. É um livro muito bom que eu indico você ter. São Hábitos Escravizadores, do Edward Welch. Com esse livro, vamos encontrar esperança no poder do Evangelho para vencermos hábitos que nos prendem a uma vida que não gera frutos para o Senhor. Pelo contrário, apenas suga nossa energia, tempo e esforço. Hábitos que nos dominam e não conseguimos mudar. Precisamos do poder da verdade de Jesus. E Edward Welch compartilha aqui nesse livro algumas afirmações de transformação da palavra de Deus para a nossa vida. O autor trata da questão do vício ou hábito escravizador por uma perspectiva bíblica profunda e equilibrada. Dr. Welch tira os nossos olhos do vício como sendo apenas aquilo que nos domina quimicamente e lança novos olhares sobre a palavra, definindo-a como desejos intensos e desordenados por chocolates, exercício físico, cocaína, compras, pornografia, TV, álcool, fama, sucesso, sejam eles quais forem. Esse comentário do pastor Jairo Cáceres, da Igreja Batista Pedras Vivas e coordenador do Nutra. Excelente dica para cada um de nós, né? Fica aqui a dica de leitura, Hábitos Escravizadores, do Edward Welch. Bom demais. Sensacional essa dica de leitura aí. Uma ótima ideia para você que está aí nos acompanhando. Melhor ideia ainda é o que a Clau sempre traz para a gente, ideias maravilhosas. Hoje tem a ver com a melhor coisa que a gente pode ter, que é a Bíblia. Então, Clau, qual que é a ideia de hoje? Oi, gente! A boa ideia de hoje é essencial para você que ama fazer anotações durante suas devocionais, suas leituras bíblicas e estudos teológicos. Então fica ligadinho aqui. Você já viu aquelas bíblias com espaços para as anotações nas laterais das páginas? Então, elas são muito úteis para você não precisar ficar carregando um caderninho para lá e para cá sempre que for ler a Bíblia. O que acha? Já separa uma caneta que anda juntinho com a sua Bíblia para suas anotações e insights fluírem durante suas leituras. Aproveite para de tempos em tempos ler as suas anotações e avalie se isso fez alguma diferença na sua vida prática e se você internalizou aquele conhecimento. Essa é a boa ideia de hoje e não deixe de colocar aqui nos comentários sobre o que você gostaria de saber para a gente trazer uma boa ideia para você. Muito obrigado, Cláudia. Sensacional para você já meditar na sua palavra, na palavra de Deus, né? Lá na sua Bíblia, colocar suas anotações. Muito bom. Mas
nada melhor do que a melhor vinheta já produzida. Desculpa, gente, essa vinheta é a melhor vinheta já produzida. Então, queria passar aí para vocês o nosso Dá um Google, para a gente saber o que está rolando, o que está em tendência. Mas antes, por favor, produção, melhor vinheta. Hoje eu tô com o microfone de mão, deu pra fazer a mãozinha aí direito. Mas vamos lá. O que o pessoal tá procurando, o que está sendo mais buscado, os termos, as palavras-chave, o que está sendo repetido, as palavras que estão lá em tendência, em alta nas últimas 24 horas no Google. Primeira, vídeos. Não sei porque o pessoal procurou vídeos. Procuraram vídeos para saber sobre os vídeos, né? Ver aqui alguns vídeos legais. Mas falando em vídeos, nosso canal tem muitos vídeos que podem abençoar a sua vida. Hoje já fica a minha dica de vídeo para você assistir a entrevista da rádio com o Marcão, aqui da Rádio Pires com o Marcão, que é sensacional. Além disso, o que está todo mundo procurando, que está em alta no Google? Horário de ônibus. O pessoal acho que já deve estar começando a voltar para os trabalhos e tal. Já quer saber, será que horas que vai passar o ônibus, como é que está, se teve alguma alteração. Então, o horário de ônibus foi uma das coisas mais pesquisadas aqui no Brasil ontem, né? Já fica ligadinho aí, já vê por onde que o seu ônibus está passando. Além disso, Secretaria Escolar Digital está entre os mais procurados, porque é a secretaria, o site, né, da Secretaria de Educação de São Paulo tem uma área para a Secretaria Escolar Digital, que você pode ver o boletim, o histórico, tudo. Então, acho que o pessoal foi atrás para ver, está começando a chegar ao fim do ano, todo mundo está preocupado, e aí, vou passar de ano, não vou, como é que tá? Os pais com os filhos também, né? Como é que tá o boletim? E, por fim, o que todo mundo procurou foi sobre o Prêmio Nobel, sempre, né, muito, muito comentado e tal. Ontem saiu de literatura que foi para Louise, eu não vou conseguir falar o sobrenome direito, mas é internacional, americana, que faz poesia. Foram as coisas mais procuradas, né? O que o pessoal está querendo saber no Google. Então, vídeos, o pessoal procurou sobre vídeos. Além disso, horário do ônibus e, além disso, Secretaria Escolar Digital e sobre o Prêmio Nobel de Literatura. Se você tem alguma dúvida, já procura lá, porque quem sabe amanhã o assunto não está aqui, né, em alta aqui para gente começar esse dia já bem informado, para você já ter um papo, um assunto bem legal, além de falar do Projeto Resgate para todo mundo. Muito bom! Eu gosto desse Dá um Google, fico sempre bem informadinho do que o pessoal está pesquisando. E os aniversariantes do dia? Parabéns para Cíntia Costa e Silva, para Daniela Rodrigues, para o Eliezer Góes, para Jaqueline Fracaroli, para o João Rezende, a Luísa Oliveira, para o Márcio Aguado, para o Pedro Santos, para o Rubens Smolli e para a Yara de Oliveira. Feliz aniversário! E para você também que está em casa e está de aniversário, receba o nosso abraço com carinho nesse dia especial, preparado por Deus. E adivinha, Lídia? Tem mais uma pessoa da minha família fazendo aniversário hoje. Todo dia eu vou dar um abraço aqui para Lu, para Luísa, minha prima, né? A Lulu, que é bênção. Deus continue te abençoando, te amo demais. Ela a Lu é bênção. Ela é uma menina de Deus, né? Que está agora quase se tornando mulher, né? Menina de Deus, muito, muito usada por Ele. Que Deus continue te abençoando, Lu. É isso aí. Eu digo que sempre tem alguém da família do Pedro de aniversário. Para o recado que ele dá para a pessoa, vale você também levar para você. Você é especial, você é importante para Deus. Como o Marcão falou, que todo mundo tem seus dons e talentos. Então, que esse ano novo seja para você perceber o quanto Deus te ama e quanto ele quer ser glorificado através da sua vida. Que Deus te abençoe aí nesse novo ano que comece e a gente fica por aqui, né, Pedro? Isso. Amanhã a gente vai ter um papo muito legal com o Pedro do Duche falando sobre ecoterapia. Uau! Se você já dá um Google para descobrir o que é isso, ou espera para ver amanhã às 10 horas aqui, é o tratamento com um cavalo fisioterapêutico. Então, não sei se é certo falar isso, né? Fisioterapêutico, mas ele trata crianças com dificuldades motoras. Tá muito legal, um projeto muito, muito legal, muito bonito. E amanhã ele vai estar aqui para conversar com a gente. Então, você tem que ficar muito, muito ligadinho às 10 horas com a gente. A programação não para, né, Lídia? Não para. Às 2 horas hoje, sempre juntos com a Tainá
Tainá Félix também. Um programa para alegrar sua tarde, depois do almoço, ali daquela sentadinha. Curte que tem muita coisa relevante, muita coisa legal, alegre lá que vai edificar a sua vida. E depois da Tainá, também aconselhamento bíblico. Esse programa é um dos meus preferidos, gente. Vou assumir aqui que eu gosto demais. Então, tem muito conteúdo. Sem contar que continua aqui ao vivo, né? Com muito conteúdo aí para você. Não para, 24 horas para você, tudo feito com o maior carinho. Então, até amanhã, né? Até amanhã. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.